começo do ano letivo é cheio de expectativas para alunos, alunas, pais, professores, funcionários. Mas tem uma turminha que está com mais expectativa ainda. É aquela que ingressa tanto na educação infantil quanto no primeiro ano do ensino fundamental. E é sobre ingresso escolar que a Roda de Saberes conversa hoje. Para falar sobre esse assunto, convidamos a Patrícia Giuriati, que é coordenadora pedagógica da Escola Esconderijo Sapeca e professora da Escola Municipal Mário Quintana, a partir de agora, 2018. Arlise Farinhas Zdrojewski, bem difícil de falar esse sobrenome, que é vice-diretora da Escola Estadual Clemente Pinto e professora da Escola Ellen Keller. Também temos a grata alegria de ter uma família aqui presente conosco, que é a família do Rogério de Toledo, empresário e pai, da Lisiane Aguiar, que é mãe e bacharel em Direito, e, claro, a filhota Isabelle de Toledo, aluna do 2º ano do ensino fundamental da Escola São João Batista. Sejam todos bem-vindos. Patrícia, é realmente um momento de muita expectativa o início de um ano letivo? Sempre é. Sempre é para a família, para a escola, para a criança. E quando eu quero falar específico de educação infantil, porque se a gente vai pensar em educação infantil, a criança chega em janeiro, né? Então ela chega antes mesmo do período letivo, do ano escolar formal. E dependendo da idade, chega com os anseios da família. Muitas vezes a família coloca a criança logo após a licença maternidade da mãe. Então, nem sempre esse tempo de ingresso na escola é um tempo que está tranquilo para a família, porque tem um vínculo afetivo, tem um apego. Então, é um momento que se lida com todas essas emoções. E, lógico, no quadro docente, é um quadro docente preparado para essa acolhida. Mas para os pais, nem sempre esse preparo existe. A família, muitas vezes ela não dialoga, às vezes não dialogou suficientemente o pai e a mãe. O pai está mais tranquilo e a mãe está mais insegura, porque a mãe tem um vínculo e uma proximidade muito grande com a criança. O que nós fazemos na escola para tornar esse momento menos difícil para a família, muitas vezes, porque se a gente conseguir acolher a família e fazer a família se sentir bem, confiar na escola, naturalmente a criança fica bem, né? Então a gente tem sempre um olhar para a família, porque a gente sabe que isso vai afetar a criança. A direção acolhe a família, tem sempre uma conversa com a coordenação pedagógica, e imediatamente a gente já agenda com a professora para que conheça a família, para que saiba da criança, faz o agendamento com o serviço nutricional, porque é muito importante, nós atendemos desde bebês, então quando acolhemos os bebês, é importante que a rotina seja o mais próxima possível daquilo que ela tem em casa. Né? Se a gente vai falar do ingresso na escola, o jeito de fazer dormir, o jeito de trocar a fralda, são muitas particularidades. Então, a nutricionista conversa com a família para saber como que está a alimentação em casa, o que acontece, para explicar como vai acontecer na escola, para não ter o estranhamento, para amenizar a angústia, né? Porque às vezes a criança ou toma menos o leite ou come menos e isso angustia a família. E também o serviço de psicologia. Então, na verdade, a gente vem com uma rede de apoio na escola justamente para poder deixar esse momento o mais tranquilo possível. Claro, tu falas justamente de uma estrutura de uma escola privada. A gente penso eu que não tem bem essa realidade, vice-diretora Arlise, numa escola pública, com toda essa estrutura. Essa realidade não acontece, embora a escola pública se prepare os seus professores, né, com as formações, como a Patrícia falou, no sentido de estar amparando tanto a família quanto este aluno que está chegando. As escolas estaduais, elas têm as séries iniciais, elas não têm mais a educação infantil. Então, o aluno que chega no primeiro ano do ensino fundamental, ele já passou por uma outra escola, por outro ambiente. É um aluno que veio creche, educação infantil, e aí vai para a escola dos grandes, como eles perguntam.
Então chega aquela família fazendo a matrícula e eles vêm perguntando: essa é a escola dos grandes, né, mãe? E agora? E agora eu presenciei algumas matrículas esse ano, então eu pego aquela criança enquanto a mãe está preenchendo o formulário ali, vamos passear, vamos conhecer. E fui com eles, com alguns, olha, esse é o pátio dos grandes, mas você vai fazer parte dessa escola agora. Ali são as salas. E isso para eles já fica menos assustador, talvez, quando chegar aquele primeiro dia de aula. E esse preparo para os pais antecipado parece que quebra o gelo, mostra que a escola está sendo receptiva e o que vem por aí é bom para aquele filho. Porque os pais também têm expectativas, né, Lise? Também. Eles chegam perguntando: essa escola é boa? A gente, como escola pública, a gente está ali fazendo o melhor. Independente do espaço físico, da localização da escola, do bairro que ela está, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E a gente está ali mesmo, né, no sentido de que ama a educação. E até, Lise, vou abrir um parênteses aqui, e é interessante porque eu sou filha de escola pública, eu me formei, só não me formei na faculdade, e esse carinho, que eu tenho um grande carinho pela escola pública. E isso que você está falando, às vezes me vem à cabeça, me vem à mente, e diz assim, ok, se tem uma estrutura que dá um suporte melhor, ótimo, mas assim, a essência da escola está no jeito de ensinar e de aprender e nesse aconchego. Tu não achas? E é bem importante, porque a gente tem que cativar. Nós temos que ter abordagem cativante nesse momento. Porque essa criança que chega também, ele está assim, numa transição, ele tem rupturas com os espaços que ele já frequentou, com as amizades que ele já fez e as novas conquistas dele. Então, a gente também tem que estar atento a isso e ter um processo bem mais cativante, acolhedor, do que uma ação pedagógica propriamente dita. A gente está... É o espaço que a gente tem que arrumar, tudo aquilo que tem que ser acolhedor para ele. E fica na memória. Como nós estávamos comentando, memórias nossas de escola, isso fica na memória, é isso que a gente leva também em conta, né? E quanto tem aqueles que são ansiosos e às vezes ficam nervosos, tem outros que assim, querem porque querem estar na escola. E a gente aqui tem um exemplo, eu quero que o Rogério, a Lise e a Isabelle nos conte, porque até onde eu fiquei sabendo, teve uma menina cujos pais ficaram angustiados de tamanha capacidade que ela teve de se adequar à escola. Foi isso, Rogério? É isso aí, Vânia. Tu veja assim que, ouvindo aqui as colegas, cada um tem uma realidade, né? Então, a gente, quando quis ingressar a Isabelle na escola, a gente pensou o seguinte: para ser menos traumático a troca de uma turma, de uma escola ou de uma escolinha infantil para uma outra escola onde ia dar andamento. Então, a gente procurou uma escola já que desse andamento da escola infantil e aquela história da escola grande, dos grandes, né? Então, a gente pensou que seria menos traumático para a criança, né? Para a Isabelle. E aí a gente optou em colocar numa escola onde tinha educação infantil e que já na mesma escola tivesse essa adaptação, né? A gente foi adaptar a Isabelle e aí, na verdade, nós pensamos assim, bom, nós é que precisamos ser adaptados, porque a Isabelle foi muito tranquila, né? Então, ela chegou lá, ela nem deu muito... Sabe aquelas crianças que chegam na escola, que chora e que a mãe... Ela simplesmente deu tchau para nós e que não precisava nem vir buscar ela lá, e ela, né? Então, foi muito tranquilo. E isso faz com que, assim, hoje ela já está vai entrar no 2º ano, e ela já está adaptada na escola dos grandes, vamos dizer assim, né? Isa, conta pra gente, foi tranquilo? Como é que foi? Assim, eu sei que tu era pequenininha, claro, aquela memória talvez não exista, mas eu sei também que você agora está esperando muito para ingressar no 2º ano. Como tá esse coraçãozinho aí? Explica para nós, a gente quer saber. Tá assim, curiosa? Já sabe se vem ser a mesma professora? O que tu sabe até agora? Eu só sei que eu vou pro 2º ano, eu passei pro 2º ano e que vai ser legal.
E tu sabe se vão ser alguns mesmos colegas, Isabelle? Tem alguns que vão ser os mesmos? Eu acho que sim, mas eu não sei se o Guilherminho, meu amigo, vai ir. Tu não sabe? E esse é teu amigo, é? E eu quero saber como é que era o nome da professora do ano passado. Dari? Nome diferente? Como foi ano passado? Tu estavas no primeiro ano. Foi fácil, assim, o conteúdo, as descobertas? Como foi? Mais ou menos. O que foi difícil? Foi ler. Ah, é? Ler tá sendo difícil? Agora eu aprendi. Mas devagar, né? Não precisa ter pressa. O que tu acha? Não. Não? E eu fiquei sabendo também que, então, além do estudo, tu também gosta muito de dança. E a arte é necessária. Eu quero que você fale pra gente no que tu dança. CTG. Qual Rincão que é da CTG? Lealdade. Como? Rincão da Lealdade. Ah, é? E quantas vezes tu dança? 3 vezes por semana. Tu sempre marca presença. Falta algum dia? Tu tem um parceiro pra dançar? Não, é que a gente fica trocando. Vários. E tem uma novidade, né? Eu sei que tu vai dançar num grande rodeio. Que rodeio é esse? Rodeio de vacaria. É difícil de dançar? Mais ou menos. E tem professores que ensinam? Sim. Quais são os nomes? O Ricardo e a Pri. Mãe, Lisiane, é claro, assim, a gente falando sobre o ingresso escolar, mas que envolve também o ensino programático, mas também todas essas atividades artísticas que fazem bem para o corpo e para a alma. Você acompanha de perto tudo isso? Na verdade, como o Rogério fica mais ausente, viaja, né? Então é sempre eu que acompanho ela. E desde o início, como ele falou, foi ela que pediu para ir para a escola. Não foi uma opção nossa, porque na época eu estava em casa com ela, né? E daí ela começou, eu queria brincar, a coleguinha está na escola, a Mana está na escola. Daí ela, mas eu quero ir para a escola também. E daí a gente foi conhecer, ela conheceu a escola, olhamos tudo, e ela, como disse o Rogério, desde o primeiro dia ela chegou lá, não precisou adaptação, ela ficou até o final. E quando a gente foi buscar, ela queria ficar na escola mais um pouco. E foi sempre assim. Foi bem, bem tranquilo. Quando os pais falam, tá difícil, a criança chora, a gente não teve isso, sabe? Lizzy, tu tem uma filha bem maior, e eu tenho curiosidade, assim, com a tua outra filha também foi fácil, assim, para o ingresso na escola? É porque na verdade, era outra realidade também, né? Mas também, porque acho que é no interior. Sim, porque também é como você, escola pública, daí foi bem tranquilo. E ela, na verdade, foi todo o período escolar foi escola pública. Daí até a universidade também ela fez na federal. E essa escolha mesmo, no caso da Isabelle, ela está numa escola privada, desde a educação infantil. Hoje a gente sabe que temos ainda dificuldade na rede pública para acolher alunos da escola infantil em função da carência de estrutura. E essa foi decisão conjunta de vocês? Sim, e mesmo como disse o Rogério, a gente já não queria levar para uma escolinha e depois ir atrás de um colégio, porque seriam 2 adaptações, porque nós achávamos que ia ser mais difícil, né? E daí foi a indicação de um amigo nosso que tinha ido lá na escola e gostaram, e daí a gente foi. Na verdade, a gente só foi na escola que ela está estudando até hoje, não conhecemos nenhuma outra, né? E gostou? E gostou. Isso aí, às vezes é e isso. ela tem muito... como tu falaste, da Mana mais velha, então a Mana é o ídolo dela. Tudo que porque a Mana estudou, a Mana foi estudar em Porto Alegre, fez faculdade, então ela se espelha muito, né? E na própria, agora que tu falaste da dança também, a irmã vai dançar lá em Vacaria, então ela quer fazer bonito para a Mana ver. Mas a parceria, né? É tão bom ter irmão, né? Eu tenho. Muito bem. Estamos encerrando o primeiro bloco da Roda de Saberes de hoje. Nós estamos falando sobre ingresso escolar, as expectativas desse momento. E estamos com Patrícia Giuriati, Arlise Farinhas Zdrojelski, Rogério de Toledo, Lisiane Aguiar e a pequena Isabelle de Toledo. Voltamos a seguir com mais conversa.
Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Retomamos a Roda de Saberes hoje, que conversa sobre ingresso escolar, as expectativas do início do ano letivo. Com a gente, a Patrícia Giuriati, coordenadora pedagógica da Escola Esconderijo Sapeca e professora da Escola Municipal Mário Quintana, a Lise Farinhas Zdrojelski, vice-diretora da Escola Estadual Clemente Pinto e professora da Escola Ellen Keller, o Rogério de Toledo, pai e empresário, a Isabelle de Toledo, aluna do 2º ano do ensino fundamental da Escola São João Batista, e a Lisiane Aguiar, que é mãezinha da Isabelle e bacharel em Direito. E tu sabes, Patrícia, que a gente até agora vai mostrar uma reportagem com uma criança que está sendo muito parceira nesse processo, que é a Isadora Schon de Moraes. E os pais dela, a Graciele e o Leandro é o padrasto dela, mas é o pai que acolhe junto, e eles estão também agora na expectativa, junto com a pequena Isadora, para a chegada, então, do ano letivo na escola grande, como falou a professora Arlise. E a gente vai acompanhar essa matéria, essa expectativa da Isadora, que mora no bairro Arcobaleno. Vamos assistir a reportagem? O coração de Isadora Schon de Moraes anda apertado. Um motivo bem real tem feito a pequena de 6 anos ficar inquieta e ansiosa nas últimas semanas. É que ela está às vésperas de ingressar na chamada Escola dos Grandes, ou seja, no ensino fundamental. Apesar das dúvidas, já sente que será bem recebida. Prof legal, materiais, E amigos? Amigos. Mas o que ela mais encontrará nesta nova etapa de estudos, de amizade e de integração? Como serão os professores, os colegas, a estrutura do colégio por dentro? Todas essas curiosidades vêm surgindo na cabecinha de Isadora. A família reside no Esplanada e conseguiu vaga para Isa num colégio público de outro bairro, o São Caetano. Mãe e padrasto são representantes comerciais e estão reorganizando o roteiro para acompanhar a filha da melhor forma possível. É um momento assim meio de bastante expectativa, né? Porque saiu de uma rotina totalmente diferente, onde ela passava o dia inteiro na escola e hoje, esses últimos dias aí, direto em casa, então a gente tem tido um convívio muito intenso com ela, assim, de muito próximo. Ela está muito ansiosa, isso é muito verdade mesmo, sabe? Ela está bem ansiosa, com uma expectativa bem grande, assim, sabe? Na verdade, os filhos da gente crescem, né? E a gente nem vê esse tempo passar. Quando ela era bebê, parecia que nunca ia chegar esse dia, né? Dela ir para a escola dos grandes, como ela mesma fala. Então, a gente está meio que numa expectativa, né? Uma sensação, e o horário de levar, de buscar, também muda a rotina, né? Antes eu trabalhava o dia todo fora, agora meio turno eu vou ficar com ela em casa, então está sendo uma experiência totalmente nova para a gente, né? Com material escolar quase todo em ordem, muitos itens reaproveitados, como lápis de cor e mochila, Isa faz questão de mostrar os preparativos para o ano letivo que chega. Também relembra as brincadeiras e os desenhos que pintou no ano passado, na educação infantil, e fica imaginando o que mais vem por aí, em meio aos desafios e às alegrias de ser uma aluna que gosta de estudar e, ao mesmo tempo, quer liberdade para aproveitar bem a vida de criança. Livre estou, eu saí pra não voltar, aqui estou eu, do que vou falar, tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. Que bonito de ver, então, a Isadora e ela arrumando todas essas coisinhas, os materiais, e também já criando uma ideia sobre o que vem da escola grande. A Lise acompanhou e já disse que realmente
escola grande, que eles chamam quando começa o primeiro ano agora, né, do ensino fundamental. E esse envolvimento dos pais faz toda a diferença, Arlise. Tu já tinha falado nisso, mas assim, efetivamente, quando começa o primeiro dia de aula. Isso é muito importante. Durante o depoimento da família aqui, e no intervalo a gente pontuou isso, né? Tanto o acolhimento, a participação dos pais, esse envolvimento, esse estar presente no estudo da criança, dá para ela uma segurança. Eles se sentem seguros. Então, a gente sabe, e Samitiba já dizia isso, né? A primeira chance da vida da gente é a família. A primeira chance que a vida nos dá é a família. Então, família junto, isso independentemente de composição familiar, que essa criança viva. Isso a gente sabe na nossa realidade de século XXI, a gente sabe. A composição familiar independentemente disso, mas esta participação, esse estar com é importante. A referência, o modelo, que isso, como a Isabelle tem a irmã como um modelo, isso vai contar muito. As memórias que essa criança vai construir, né? O menos traumáticas possíveis, que é o que a gente desejaria. Outro dia eu encontrei uma vó de um aluno de primeiro ano. Como a mãe trabalhava muito, o pai também, numa ocasião, numa outra escola que eu estava em vice-direção, e o menino caiu. Ele caiu e machucou o joelho, foi, né, um corte e tal. Então, vamos chamar, a avó veio. E agora, passados 2, 3 anos, eu encontrei essa avó desse menino, eu não lembrava, ela lembrou. Ela disse assim, quando você falou para ele que ele estava sendo muito corajoso, ele foi depois fazer ponto, pronto. Ele estava sendo corajoso. Puxa, e eu disse, realmente, eu lembro de dizer para ele, está sendo muito corajoso, guri. Vamos lá, é só esperar, a avó chega e o SAMU vai chegar. Tu está sendo corajoso. Sabe, e ela disse que depois nos procedimentos, né, com ele, e dela disse, eu lembrei disso. Né? E então, assim, nós, na nossa bagagem, não só pedagógica, nós também trazemos aquelas questões nossas familiares e que um dia vão servir. E que um dia vão ajudar. Então, para esse primeiro ano, que seja de uma expectativa boa para ele, das conquistas que ele vai fazer. E, Arlise, será que se brinca muito no primeiro ano? No próximo bloco, eu quero saber da Isabelle se ela brincou muito no primeiro ano de aula dela. Tu me conta, Isabelle, depois? Então tá bom, a gente encerra o segundo bloco da Roda de Saberes e no próximo a gente volta a conversar sobre ingresso escolar e a gente vai querer saber, sim, da Isabelle, como foi seu primeiro ano em termos de brincadeira. Fique com a gente. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Voltamos. Estamos no terceiro bloco da Roda de Saberes de hoje, aqui na TV Câmara Caxias, e a gente está conversando sobre ingresso escolar. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu quero chamar um quadro que a gente tem aqui no programa, que se chama o Anote Aí. E hoje, no Anote Aí, a gente traz uma informação para a comunidade. Quem tem dúvidas sobre vagas
tanto todas na escola pública, mas tanto na escola do município quanto nas escolas do estado, você, o pai, a mãe ou o próprio aluno deve entrar em contato com a central de matrículas. E a central de matrículas aqui em Caxias do Sul funciona na Avenida Júlio de Castilhos, 2555, no bairro São Pelegrino. O horário de funcionamento da central de matrículas é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, se alguém trabalha e não consegue, na hora do almoço pode ir lá obter informação. Os fones para contato são 3901 1186, 3901 1442 e 3901 1234. O atendimento lá, embora às vezes enfrente fila, mas é bem acolhedor. Uma das referências lá é a professora Lídia. Então, quem tiver dúvidas sobre se atrasou, enfim, não se inscreveu no período certo, para obter uma vaga no ensino público da nossa cidade, entre em contato com a central de matrículas. E a gente segue aqui, então, batendo um papo sobre ingresso escolar. Temos a Isabelle de Toledo, que nossa pequena, que já está indo para o 2º ano, mas eu sei que ela soube, então, a gente já ouviu no bloco anterior, que ela se adaptou muito bem à escola, e eu tenho uma curiosidade. No 1º ano, quando a gente chega, então, nessa escola grande, a gente brinca muito? Mais ou menos. Qual que é, assim, a rotina? Tu pode explicar para a gente como que funcionou no ano que passou, assim? Tu chegava na escola e o que tu fazia? A gente ia pra fila, a gente subia. Daí no primeiro dia de aula, a gente fazia atividade, depois a gente comia, ia pro recreio. E a gente estudava mais um pouquinho e a gente ia embora. E a brincadeira era no recreio, mais com os colegas? E também tem lanche, assim, quantos lanches, assim, numa tarde? 1, 2, como é isso? Um lanche. E tu levava de casa, assim, o lanche? Sim. Tu que escolhe o lanche para levar? Mais ou menos. É que às vezes... O que tu gosta mais de levar na lancheira? Eu gosto de iogurte. Iogurte. E uma fruta vai também? Ô, Isabelle, e a tua turma é muito grande? Quantos colegas, mais ou menos, assim? 24. 24. A maioria menina, menino? Menina. Menina? E você, na hora do recreio, que brincadeira você mais gosta de fazer? Não sei se as brincadeiras são as mesmas do meu tempo. Assim, a gente pulava amarelinha, jogava pedrinha. Não tem mais isso? A gente brinca de cola-cola americana. Cola-cola americana? Muito bem. O que significa isso? É quando a gente pega, o outro fica assim, daí passa por baixo das pernas, daí pode correr de novo. Se chama isso, cola-cola americana. Olha, ó, estamos aprendendo. E o que mais tem? O que mais faz? A gente pula corda, brinca de amarelinha. Joga Uno? Não. A gente... Tem uma outra curiosidade. Pega Você vai na biblioteca da escola? Vou. Tu escolhe o teu livro? Quê? Tu escolhe o teu livro? Sim. Que mais brincadeira tem? Tem pega-pega, tem pega-pega tubarão. Qual que é a diferença entre pega-pega e o pega-pega tubarão? O pega-pega tubarão, cada um fica numa rede. Daí o tubarão tá ali no meio da roda. Daí a gente corre e o tubarão não pode te pegar. Daí a gente tem que ir na outra goleira. É o mais avançado que o pega-pega normal. É. Também, né? Pai e mãe, vocês sabem dessas brincadeiras? Agora, posso... Pode, Paty. Acho que como é gostoso ouvir a voz da criança, né? E o quanto desafiador é para nós adultos, e aí particularmente falando hoje do lugar da escola, e aí independe se ela é pública ou se ela é privada, é respeitar aquilo que a gente escuta. Porque às vezes a gente pergunta para a criança, mas depois faz aquilo que a gente quer.
E ao escutar ela falando das brincadeiras, e quando tu diz, não é a brincadeira do meu tempo. Quando a gente fala de infância, a gente está falando das memórias das nossas, né, da nossa infância. E na escola de educação infantil, e eu vejo que hoje se discute muito na política nacional de educação, os primeiros anos do ensino fundamental, especialmente o bloco de alfabetização, não pode perder de vista que a gente tem um lugar muito importante no ensino das práticas culturais. É muito comum nós estarmos entre adultos e ouvir uma queixa de que a criança não brinca mais disso, que a criança só fica, né, diante de uma tela, diante de alguma coisa. Porém, quem é que viabiliza esse acesso se não um adulto? E essa experiência de partilhar as nossas brincadeiras é falar de uma cultura popular, é reconhecer a nossa tradição e não deixar isso se perder. Paty, e olha que interessante, a Isa, ela não, em momento algum, não que não possa, eu digo sempre, é o equilíbrio entre as coisas, mas em momento algum ela falou de computador. Isso, exatamente, acho que isso é importante. Mas aí vem, eu acho assim que é necessário ter um acompanhamento dos pais, desde o ingresso da escola, já que nós estamos falando de ingresso, né? Porque a escola por si só, ela tem um universo muito grande de crianças. Ela não vai poder estar com cada criança diariamente, como a senhora falou. Então, assim, o que tem que haver, é o que a gente procura fazer, a Lisiane faz muito bem, que é o acompanhamento dos pais para com a escola. Ou seja, a Lisiane faz parte da PM da escola. Ou seja, está envolvida com a escola, sabendo o que acontece com as crianças. Quantos pais que fazem isso? A PM, para quem não sabe, né, Rogério, é a associação, então, de pais e mestres. Só porque a gente percebe que a maioria dos pais não sabe o que acontece. As crianças têm que levar para eles. Isso é obrigação do pai saber o que está acontecendo dentro da escola, o dia que vai ter alguma atividade. Tem famílias, tem pessoas, famílias que não olham o caderno da criança. Nós não podemos esquecer que quando se fala de educação, a escola desempenha uma função complementar. Então, ela não assume a função que é do outro, mas ela faz a sua função em cumplicidade com esse outro, que é a família. E isso precisa acontecer, não importa a instância. Quando você falou, eu lembrei de uma situação de uma mãe que foi se queixar que a menina se machucou na educação física, alguma coisa assim. E ela veio conversar, olha, eu estava na coordenação da escola na época, e ela veio conversar, onde já se viu fazer as crianças pularem num pé só, trocarem. A minha filha é uma criança de apartamento. E eu fui falar com a professora, né, a mãe disse, e a professora até apontou que a minha filha estava com dificuldade para quicar a bola. A professora não pode exigir isso da minha filha. E eu prestando atenção, a minha filha é de apartamento. E aí eu só devolvi para a mãe o seguinte, mãe, e parquinho nos fins de semana? E os passeios? E estar com? Caminhar junto. Caminhar junto. E então essa mãe ficou um pouco desarmada nos questionamentos dela, porque a gente já sempre se imagina assim, de que aquilo que a gente fez com os filhos da gente, normalmente os pais fazem, levam no parque, levam para passear, levam para correr, levam para brincar, para explorar, e o que é importante. Nós podemos muito bem ter esse olhar de que nós temos, não alunos, exploradores desse mundo que está aí. As descobertas deles. Respeitar isso. E a gente vai fazer uma intervenção nisso e uma intermediação disso, destas descobertas. Descobertas do outro espaço, que é a escola nova, descoberta dos outros seres, que são os novos colegas e professores. Então, nós temos que estar atentos a isso. E a família tem que estar atenta a isso. Uma instituição de ensino superior aqui em Caxias está desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido, o núcleo de educação física, né, de esportes, nesse sentido, de crianças que não exploram espaços e que não são estimuladas a isso.
Acho que nesse sentido tem uma grande vantagem quando a gente fala de crianças, de bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas, quando nós estamos falando do universo da escola infantil. Porque ele já é uma ampliação do espaço da família e ele é um espaço seguro que permite um transitar autônomo da criança. Né? Muitas vezes, quando eu ouvi os pais falando da angústia, porque para cada família é um caso, né? Acho que tem que ficar tranquilo para a família. Mas no caso de vocês, a tranquilidade foi botar numa escola em que não precisasse fazer a troca. Mas esse mito de que ficar até o final da educação infantil depois vai ser traumático e para o primeiro ano, ele não é real. Né? Ao contrário, a escola infantil ela é especializada nesse espaço para a criança. E por ela ser só de criança, ela acaba sendo uma exploradora daquele universo, porque todas a conhecem, ela transita, ela se desenvolve com autonomia. Então, quando ela for para um espaço maior, aquilo já está muito bem à tranquilo. vontade. Tá E à até vontade. a Patito comentou antes que é também um pouco arriscado trocar tanto no mesmo período, tanto de escola, por exemplo, na educação infantil, trocar 4 escolas. Isso, nós falávamos antes da tranquilidade, da confiabilidade que a família precisa ter na escola, né? Então, nunca aquilo que a gente fala deve ser tomado como algo prescritivo, como receita, porque não é. Cada família tem a sua história. Mas, normalmente, quando na educação infantil se toma a decisão de colocar numa escola, o que a gente aconselha? Visite a escola, sinta a escola, explore a escola. Olha site, conversa com os amigos, busca referência, para que quando a decisão for tomada, seja a mais tranquila possível. E vai acontecer problemas. Vão ter coisas que vão dar errado. Assim é um casamento. Né? Uma relação afetiva com pai e com mãe, deu um problema. Uma coisa é quando a criança está sendo violentada. Foi violentada, precisa trocar de escola. Mas quando acontecer coisas corriqueiras, coisas do cotidiano, o princípio é o diálogo. Porque aí a família vai estar ensinando para o seu filho que vai ter problema, que a gente precisa conversar e a gente não foge das coisas. A gente as resolve. Tem que superá-las. Tem que A superar. questão da projeção, como você falou, né? É isso mesmo. Projeta na criança a tua e insegurança. E a gente tem frustrações também, né? Sim, porque muito das trocas, às vezes, tem crianças com 2 anos e meio, 3, que já trocou 3 vezes de escola. Isso é comum acontecer, né? Eu pesquiso infância, então eu acabo adentrando outros espaços escolares. E normalmente a questão não é porque a criança não sabe se adaptar ou porque a escola não foi boa suficientemente. É porque a família tem dificuldade desse distanciamento e de se abrir para a sociedade. Porque muito se vive no individualismo. Acho que tu fosse muito feliz quando tu disseste, a escola é um espaço de coletividade. Então, nós vamos trabalhar para a convivência comunitária. Nós vamos olhar para a individualidade. Só que essa individualidade, ela faz sentido na coletividade. Porque senão a gente teria consultórios e não escola. A gente desde o princípio, a gente procurou estar junto com a escola. É aquilo que eu falei, a gente fazer parte da escola. A gente ajuda a tomar decisões junto com a escola, porque lá tem o quadro, como é que é lá, Lisiane, que foi feito, o quadro digital lá, como é que é o nome do positivo? Então, foi ajudado a tomar decisões com a escola e a metodologia foi mudado então tudo isso a Lisiane sempre participou, sempre que eu posso estou lá. Tem os eventos da escola, tem gente que vai lá só para comer a pipoca do dia da festa junina. Então, acho que a gente tem que estar envolvido para saber o que acontece na escola, para estar junto com as crianças, né? Para ajudar. Enfim, essa comunidade, essa coletividade é muito importante, né? Penso que acompanhar não é necessariamente ou obrigatoriamente estar vinculado com a gestão, né? O grupo de pais, enfim, mas é
estar disponível para a escola, nem que seja uma vez na semana. Eu preciso reservar um tempo para olhar no olho da professora e para conversar. Eu acho que a gente precisa colocar a conversa mais em roda, né? Não ficar preso. Eu estava ouvindo algumas questões da escola pública e a angústia, às vezes, que é a participação das famílias. E aí eu até brinquei. Nós, escola, temos que pensar. Nós chamamos a família para quê mesmo e o que a gente diz? Então, porque às vezes, né, tem que chamar a família para uma coisa que é mais dolorosa, né, que é uma chamada de atenção, às vezes um puxar de orelha, mas também tem que chamar a família para uma conversa. Coisas boas. Para as coisas boas. Lise, a gente está encerrando a Roda de Saberes, mas eu queria, assim, ó, em breves minutos, assim, que tu me dissesse quais foram as primeiras descobertas que tu viste que a Isabelle fez nesse período de escola. Não, na verdade, sempre tem uma novidade, né? E a gente volta da escola conversando, parece que é uma adulta que está no meu lado. Ela conversa igual um adulto, assim, é bem... E ela é muito de... Em qualquer ambiente, ela observa tudo. O rádio, se der alguma notícia, ela já questiona. Mas onde que é? É aqui em Caxias? É aqui no Brasil? É aqui no estado? É fora do Brasil? Tudo ela questiona. Política, tudo. É muito curiosa. Muito curiosa. Mas foi, acho que, a leitura mesmo. Foi a parte... E, assim, começou com um pouco de dificuldade. Eu achei que ia ser um processo mais lento. Daí, a gente ia ler o livrinho, ela tinha dificuldade. Daí eu disse, bom, acho que vou ter que conversar com a prof. Daí até agendar, enfim, levou 15 dias. Nesses 15 dias ela já estava lendo. Ela chegou, foi assim, rápido, sabe, esse processo. Acho que o processo mais bonito mesmo foi esse da leitura. E não precisa ter pressa, né? Eu creio que cada uma no seu ritmo. Cada um tem seu tempo, na verdade, né? Mas a gente sempre tem que estar auxiliando, né, num todo, e não tem que ter assim uma expectativa muito grande, né? Tem que deixar as coisas ir acontecendo, né? Que bonito. Muito bem. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Quero muito agradecer a presença da Patrícia Giuriati, da Arlise Farinhas Zdrojewski, Rogério de Toledo, a Isabelle de Toledo, nossa pequena aqui, e a Lisiane Aguiar, os pais e professores que acompanham, então, o ingresso escolar de muitos alunos de nossa cidade. Eu convido você a ajudar a construir a Roda de Saberes, mande sugestões, críticas, elogios pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou também, se quiser, ligar no 3218-1699. Este programa é da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigado por sua companhia. Até o próximo.